Dhammapada, capítulo O Justo. Não é por fazer juízos arbitrários que um homem se torna justo. Um homem sábio é aquele que investiga tanto o certo como o errado. Aquele que não julgar os outros de forma arbitrária, mas que faça juízo imparcial de acordo com a verdade, esse homem sagaz é um guardião da lei e é chamado de justo. E assim vai. Mas aqui a questão que eu achei interessante é essa questão da imparcialidade de você falar e julgar de acordo com a verdade. E sendo que a verdade não é algo absoluto, é algo relativo. Então, eu jogo a bola como que nós poderíamos ser imparciais e estar de acordo com a verdade, sendo que a verdade é subjetiva, cada um tem o seu ponto de vista. E eu tenho só uma pergunta que eu acho que é importante. Falando agora mais especificamente do sábio. O sábio é aquele que tem percepção, e percepção também traz a imparcialidade perante os fatos? É, um que tem uma compreensão da realidade o mais imparcial possível. Uma compreensão verdadeira, sem preconceitos, sem julgamentos, e compreender como as coisas operam na nossa realidade, como a sua mente opera, Então, ele tem tanto uma compreensão no nível racional, quanto no nível interno, Se a gente falar de inteligência emocional também, Então, esses vários aspectos, ele tem uma compreensão mais verdadeira. É aquele que consegue se portar de uma maneira verdadeira dentro de uma realidade. Sim. Não necessariamente ele vai saber sobre tudo, Porque para saber sobre tudo no nosso mundo da forma, você precisa estudar, precisa conhecer, e na verdade esse conhecimento ele vai acumulando na nossa mente. Então não é esse conhecimento do acúmulo, mas um conhecimento, uma sabedoria intuitiva que se refere a ver a verdade das coisas. Então isso seria um sábio. Vocês acham que isso de alguma maneira também pode ter algum caráter inato? Nascer como um sábio? Eu não queria colocar dessa maneira, mas sim. De acordo com a perspectiva budista, nós temos várias qualidades inatas, como a compaixão, a bondade, e a sabedoria também é uma qualidade inata. Porém, ela é muito sutil na nossa consciência. Então, quanto menos preso você estiver a tudo aquilo que foi criado na sua mente com base no que você captou do exterior, do que foi aprendido, o que te ensinaram e você acumulou, quando você vai tirando tudo isso e consegue se aperceber de uma compreensão mais profunda da realidade, então isso não foi algo que foi adquirido de fora. Você conseguiu mergulhar na sua luminosidade interna. Então, se a nossa característica essencial é a budeidade, é a iluminação, a conexão com o universo, então a sabedoria e a inteligência se expressa através de nós. Então a questão é a gente se conectar com essa sabedoria inata, Sobre julgamento, eu me deparei com uma dificuldade também de colocar isso em prática, Porque essa questão de julgar, de opinar sobre os outros, conflita muito com aquele preceito geral de não julgue os outros, não julgar o próximo. Só que eu, tentando colocar isso em prática, me deparei com uma dificuldade muito grande, que é todo o nosso discernimento, todas as nossas opiniões parecem ser um julgamento. E aí, no momento que você diz, não julgue, parece que você não consegue, então, nem discernir o que é certo do errado, porque tudo é um julgamento. E aí eu fiquei um pouco em crise. Como é que você pode não julgar as pessoas e praticar o preceito corretamente e, ao mesmo tempo, você discernir o bem do mal? Porque também é um julgamento. O que é certo, o que é errado, o que é devido, o que é indevido. Tanto em relação às suas próprias condutas, o que é certo ou errado de eu fazer, quanto em relação às condutas de outras pessoas, o que é certo, tolerável ou intolerável que elas façam. Aí eu pensei, como tudo é uma questão de discernimento, é uma questão de opinião, e o discernimento é uma luz interna que divide
o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, dentro da nossa própria capacidade, né, de compreender as coisas, né? Eu pensei que talvez o que a gente deva fazer não seja propriamente não julgar, no sentido de não opinar, não discernir, mas que o nosso julgamento, tendo em vista que ele é precário, já que nós somos pessoas com um conhecimento limitado, com uma sabedoria limitada, que o nosso julgamento não seja uma sentença. Então, a gente pode sim discernir que isso é certo e isso é errado. O que fulano fez está errado, o que o ciclano fez está certo. O que eu faço é bom ou mal, enfim. É possível, mas que nenhuma dessas nossas opiniões, esses julgamentos, sejam uma sentença definitiva de se isso é bom ou mal. Porque no fundo nós não sabemos. Quando a gente pega uma situação em que, por exemplo, uma pessoa ela age de uma forma bastante truculenta, uma forma bastante ignorante, grosseira, a gente pode julgar, bom, isso é mal, não é uma conduta que se faça. Mas como a gente não tem conhecimento total do histórico dessa pessoa, dessa encarnação, das outras encarnações, dos motivos que a levaram a fazer isso, de repente está num momento bom, de repente está num momento ruim, de repente tem algum motivo por trás que a gente não conhece. Enfim, como nós não temos acesso a toda essa gama de informações e apenas pegamos uma fotografia e não um vídeo todo para saber e para julgar o ato dessa pessoa, nós podemos formar nossa opinião sobre ela, mas não de forma definitiva, porque nós não tomamos o conhecimento integral da vida, da história dessa pessoa para falar que, olha, é assim, é assado e nada poderá mudar minha opinião, sabe? Eu acho que é a forma que dá para você conciliar. Proferir uma opinião, mas não dar definitividade. E se permitir a flexibilidade de poder mudar de opinião quando futuramente uma novidade surgir. E não impor também a sua visão perante os outros, né? Porque já sabendo que cada pessoa vai ter os seus parâmetros do que é certo ou errado não servem para os outros, você tem que se colocar, se posicionar. Mas no momento que você começa então a querer forçar a mesma opinião, a mesma visão para as outras pessoas, aí começa a ficar o ponto problemático. Mas sim, você trouxe um ponto importante que é de que nós necessariamente vamos ter uma visão discriminatória. A nossa mente, na nossa realidade da forma dualista, ela distingue uma coisa da outra. Então a gente tem que saber mesmo não tendo uma divisão absoluta entre uma coisa e outra, você tem que mais ou menos perceber, né? Separar uma coisa da outra, o certo e o errado, ou ao invés de falar como certo e errado, aquilo que seria benéfico ou maléfico, aquilo que traz resultados positivos ou negativos. Então, independente de cultura, né? Que de repente uma cultura valoriza uma coisa e a outra não, acha que uma coisa é aceitável, outra não. O parâmetro principal é você saber se você está causando sofrimento para o ser ou não. Não só para você, mas para o outro ser. Você está causando sofrimento através dessa atitude, dessa sua conduta, da sua fala ou não, né? Então, esse vai ser o nosso parâmetro. E lógico que não vai dar para a gente agradar a todo mundo, né? Porque o que você se sente confortável não vai ser confortável para outra pessoa. E aí tem que chegar numa conciliação então cada um saber da sua própria limitação, saber que você tem a sua opinião, mas que isso não deve ultrapassar, não pode penetrar no espaço do outro e causar uma opressão, né? Um sofrimento. E na verdade essa é uma arte, né? A arte da convivência entre as pessoas, né? Porque racionalmente não dá para a gente ser muito calculista nessas coisas. Tem que contar bastante com bom senso, e o bom senso é algo subjetivo. Não é por fazer juízos arbitrários. Esse vai entrar no making of. Deixa no final, tá?